Hã? Olha. Vamos lá, assistente. Não, ora, Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer ao Deus querido por esta hora, Pai. Deus, primeiro dia de todo o ensino. Senhor Deus, aqui estamos para a glória do teu nome. Senhor meu Deus, que o Senhor cresça, que nós devemos diminuir, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz o entendimento da tua palavra. Senhor meu Deus, direciona tudo aqui, que tudo seja para a glória do teu santo nome, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, todo impedimento, toda barreira, Senhor espiritual, seja lançado por terra. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos crescer, Senhor, a cada dia, na graça e no conhecimento, como diz a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloca o coração do teu povo para que possamos buscar, Senhor, a cada dia entender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que possamos ser libertos, meu Pai, em nome de Jesus, de todo embaraço, Senhor, de toda confusão da mente. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, fica conosco, Espírito Santo de Deus, glorifica, Pai, o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Olha, tomara que não congela aqui. Você vai passar pelo tempo de passa, pastor. Vamos colocar isso para cima. Ela não vai sentir nada. Para ela não vai sentir nada. Vamos ver. Sim, nada não, vamos lá. Ela está acostumada. A missionária não pegou não, né? Papel? Peguei. Pegou o papel, missionária Deus? Tem o caderno. Pegou já? Não, tem um papel aqui para você pegar. Ainda tem o caderno. É só você fazer perguntas. Tá. Trazer aqui. Mas o caderno é necessário. O caderno vocês anotarem aí. Isso. Aproveita que você já levantou, coloca o copo lá no negócio e pega os papéis na mão. Viu? Tá. Eu vou fazer, deixa eu ver como que vai então das perguntas. Que aí abre a Gostaria que de preferência, tem perguntas que é bom você trazer o versículo. É verdade. Tem perguntas que você não vai lembrar nem tal versículo, você fala, pastor, por exemplo, isso. Questão do sábado. Tem versículo, tem muito, mas já vai saber. Quando você vem fazer uma pergunta que às vezes não existe nem versículo para ela, aí eu vou perguntar onde é que está o versículo. É para recolher essa peça? É todos. O pastor fala que a pergunta só é do amigo. O quê? Fala para o papai que a apresentação de luz. Mas quem estiver fazendo aí, tudo bem, depois eu pego. Já coloca o meu aí, já que eu estou pensando. Eu acho que minha pergunta Já tem resposta? eu queria ver. Ó, eu já tenho uma pergunta aqui fácil demais. Vai. Eu imagino uma rede nessa pergunta. O que é mar de vida? Apocalipse 15, 2. Uma resposta já bem rápida é que quando a Bíblia traz frases como esse, por exemplo, aqui, que é mar de vida, não é literal, é algo espiritual. Estou imaginando quem foi que fez. Pode falar que foi fez mar de vida. Eu não, meu tá aqui ainda. Amém. Glória a Deus. Então, assim, é Apocalipse 15, versículo 2. Deixa eu ver. Não é nada literal, é algo simbólico. Eu vejo Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. O livro das revelações do Apocalipse, ele é um livro, ele tem muitos versículos ou palavras que nem sempre eu não tenho aquela questão de dificuldade de entendimento. A questão às vezes é porque
ela não é uma aplicação literal do entendimento. 15, versículo 2. Os 7 anos e as 7 pragas. Eu vi outro sinal no céu grande e admirável. 7 anos tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo. E aos que haviam obtido a vitória sobre a besta, sobre a sua imagem e sobre a sua marca, e sobre o número do seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Então, se observa aqui pela leitura, é um versículo muito grande, esse versículo 2. 4, 5, são 6 linhas da minha Bíblia, só esse versículo. Então, quando ele diz, eu vi como se fosse um mar de vidro, não está nem dizendo que é um mar, mas é como se fosse. Então, é uma visão, é igual aquela, irmãos, já tive irmãos aqui na igreja, quando está mais com a gente aqui, e fala bem assim, pastor, eu sonhei. Tinha um monte de filó, e falava assim, coisa de legumes, verduras, essas coisas. Assim, eu sonho nada por nada, não dá para entender nada de nada, entendeu? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu dizia, eu vejo como se fosse um mar de vidro, não está dizendo que é um mar de vidro, é por isso que eu falei, não é literal, não é algo literal. Então, isso aqui são simbologias, são palavras que não trazem um entendimento, e você não vai ver um debate sobre isso aqui, porque tem frases na Bíblia que não tem explicação. Deixa eu ver aqui. Quer se chegou aí? Não comprou para ele. Cadê o Débora? Vem aqui. Aqui, ó. Eu pergunto aqui. Cego, na verdade é um cristão, né? Pode fazer tatuagem no corpo? Outra pergunta. Pode casar mais de uma vez? É a mesma pessoa que fez. Mais de uma vez, se o Senhor fez, o casamento é um só. Porque 7 dias guardam o sábado? Até o que também é uma pergunta da nossa irmã. Então, essa questão, por exemplo, aqui de casamento, eu vou trazer vai ser acho que eu creio que vai ser, talvez não, mas provavelmente vai ser um culto de ensino só para isso, casamento. De ensino só para casamento. Talvez não, talvez eu traga umas 2 ou 3 respostas para 3 perguntas, porque isso aqui é algo bem sensível de falar. Está ligado esse negócio aqui não? É algo bem sensível de se explicar casamento. Mas eu vou trazer, é algo polêmico. Vamos ver. Então, dessas perguntas que foi feitas aqui, eu só não vou responder o sábado no casamento. É de uma pessoa só. Eu vou trazer a resposta sobre a tatuagem, porque é mais simples. E essa questão de casamento a gente vai trabalhar versículos. Eu vou explicar os versículos, o contexto, e vou trazer também o entendimento do pastor. Bem? Sobre isso aqui. Servo pode fazer tatuagem no corpo? Quem lembra onde é que está essa passagem? É Levítico? Levítico 11, é isso? Levítico é número 19, 28. E 19. Leis morais e cerimoniais. 19, 28. 28.
a partir do versículo 26. Não comereis coisa alguma com sangue, nem usareis encantamento, nem adivinhareis, não arredondareis os cantos das vossas cabeças, nem arredondareis os cantos das vossas cabeças, nem rasparás a tua barba pelos lábios. Que é polêmico também, viu? Não fareis nem corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. E por aí vai. Aqui são muitas leis aqui, leis morais e cerimoniais. Olha só. Quando a gente for trazer, vou dar uma dica para vocês. Quando você for ler um versículo na Bíblia, para você entender, muitas vezes você tem que voltar aos versículos ou ir mais à frente, para você entender o contexto. Outra coisa, quando você for ler um versículo que traz algo polêmico, observa se tem alguma coisa que, tipo assim, por exemplo, aqui como está aqui no versículo 21, não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Tem texto, por exemplo, aqui, ó. Os adventistas, por exemplo, eles erram muito nisso aqui. Nós falamos que erramos, eles dizem que não. Aí é o entendimento deles. É Mateus 26, não sei se não lembro se agora é Mateus 26, 46. Tem isso aí. Vai falar, por exemplo, sobre tormenta eterna e vida eterna. Está tudo no mesmo versículo. Tormenta eterna e vida eterna. Tem que estar lá? Tem que estar? Que eu acabei de falar? Tormento eterno e vida eterna. Deixa eu ver se isso é isso aqui mesmo. Vê que é. Mateus 26, 46. Deixa eu ver. Justo para a vida eterna. 26, 46. Não é esse não. É 46. Não eixo para a tormenta eterna, mas justo para a vida eterna. Tormenta eterna e vida eterna. Está em Mateus aqui. Mas não é nessa passagem não. 10. É 25, pastor. É 25? Mateus 25, 46. 25, 46. Pronto. 25, 46. Deixa eu ver aqui. Eu falei agora. É isso mesmo. Aqui, ó. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Porque, olha só, é um versículo só. É um versículo só. A minha fala tormenta eterna. Isso. É a mesma. A minha também. Irão estes para o castigo eterno e tormenta eterna. Tem isso. Mas os justos para a vida eterna. Eles acreditam que existe vida eterna, mas não acreditam que existe castigo ou tormenta eterna. Mas aí como você pode separar isso dentro do versículo? Não tem como separar isso. Não tem como você dizer que acredita na vida eterna, mas no castigo eterno não acredita, porque eles não acreditam que terá castigo eterno. Eles acreditam que a pessoa sofrerá por tempo e não vai ter aquele tormento eterno. Então, assim, não tem como dividir isso, mas eles acreditam assim. Voltando para a pergunta aqui que foi feita. Tá não, pastor, tem que estudar. Vou fazer o jeito do campo. Vai ficar feio, né? Não, eu viro para lá, puxa coisa para lá. Vamos lá. Puxa para lá. Mateus 28. Não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos. Primeira coisa que tem que observar. Olha só. Não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos. Não está dizendo que não se pode fazer tatuagem. Ô pastor, tem uma pergunta entre dedos dessa pergunta. Você quer que eu fale para já dar uma? Eu não ia ser a minha pergunta, eu estava tentando lembrar, mas essa pergunta foi uma que eu fiz para a Patrick recentemente. Ele falou assim, filha, nessa situação, melhor essa educação. Porque esse versículo fala diversas coisas que não pode, como você foi falar, mas que nós cristãos fazemos. Eu tenho, mas hoje eu não faço,
obedecendo a minha liderança. Pronto, faço. Porém, a gente criticar, não sei se a palavra certa é criticar, mas a gente falar que é pecado, não se torna ser uma ironia da nossa parte, já que tem coisas que a Bíblia condena e nós não fazemos? A Bíblia não condena e nós fazemos. Tipo assim, fala sobre essas situações aí. Não, você acabou de ler em tá pecado. Faz a barra. O homem faz a barra, porém fala como errado. E outras coisas que esse versículo em si fala que não pode. Porém, são coisas que nós fazemos, entendeu? E aí, como que fica essa situação? É contexto histórico. Para eles era vergonhoso o homem sem barba. Mas só não fala de barba. Fala outras coisas também. Não, fala muita coisa. E aí, teve uma vez no meu trabalho que uma pessoa relatou isso comigo. E eu falei, olha só, eu não tenho como te falar, porém eu não faço, porque na minha igreja não há coisa que eles são de acordo. Então, se eu sei que não, na minha liderança não é de acordo, eu já não posso fazer, porque já entra em pecado, porque eu estou obedecendo a minha liderança. Mas e como que se a pessoa usa esse termo, como aí se expressar, como falar? Para a pessoa que se faz no caso? Que usa isso como argumento. Tantas coisas a Bíblia condena e nós fazemos. Então, na verdade, tem pessoas que ela quer somente um motivozinho para ela praticar o ato. Também. Esse é o problema. Mas esse também ficou na minha cabeça, pastor. Então. E eu fiquei me questionando a respeito dessa situação. Ok, vamos lá, vamos responder a primeira pergunta que foi feita sobre a sua. Isso está no meu papelzinho. Não fareis um corte em vossa carne pelos mortos. Primeiro tem que observar, está falando de mortos. Pelos mortos. Tem aquela questão, é algo meio polêmico, mas assim, eu prefiro não guardar fotos de pessoas mortas. Eu participei de um culto lá, Deus revelou com um homem de Deus na época, que havia fotos de pessoas ali, havia um espírito maligno, que ele era como se ele estivesse ali em forma de alguém que morreu dentro daquela casa. E aí ele entendeu que por conta de uma foto existia aquele espírito maligno ali. É tipo assim, morreu meu pai. E eu guardo foto dele lá, e quando eu pego, fico olhando, começo a chorar, traz sofrimento isso para mim. Deus não está em sofrimento. Então, e ele insistiu, se não tem, sim, tem foto, porque Deus mostrou aqui, tem foto aqui de alguém morto aqui. Não tem não, não sei o que, não tem não. E aí, quando insistiu, ele descobriu que tinha realmente uma foto de alguém morta lá dentro da casa. É alguém que já morreu. E por conta dessa foto, dava legalidade, eu não guardo foto de ninguém. Pastor, mas assim, base bíblica, a coisa eu não quero saber, eu não guardo. Os espíritos usam como Tem fonte, coisa que eu não preciso de base bíblica, eu sinto que não é bom guardar e não guardar. Aí é assim que acontece aqui. Voltando aqui, você está vendo que uma pergunta traz outras e outras, quer questionar, e aqui é necessário questionar porque estamos no ensino. Então, olha só, vamos continuar aqui. Eu vou trazer a resposta aí, não farei de um corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Tem alguma Bíblia que tem tradução diferente? Tem, de Marcos 2, por exemplo. Quem tem? Vamos lá. Qual que é o nome? Entendeu? Não faça cortes no corpo e causa dos mortos, nem tatuagem dos seus dedos. Tem tatuagem no seu dedo? Olha aí. Essa tradução aí, tem tatuagem no seu dedo. Olhando pelo texto, dá para entender que é um símbolo de tatuagem. Entenderam? Porém, essa tradução é uma tradução que ela foi feita, ela é uma tradução mais nova, ela foi feita para nós termos um entendimento mais claro. Quem está entendendo aí? A de Maria é bem diferente, viu, pastor, a tradução? Tá bom. Lei, Maria, 21. Não, fala mais alto aí. Mais alto. De início. Quando chorarem a morte de alguém, não se importem nem façam marcas
se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Você está observando que de alguma forma tem uma certa idolatria no meio? Por esse texto dá para entender que há uma certa idolatria. Então assim é isso. Tem pessoas que elas se idolatram, elas sofrem com aquilo. Então dando o que é isso para nossas vidas. Só que voltando ao versículo aqui, olha só. Ali no de Jair fala tatuagem, aí eu expliquei. Quem entendeu o que eu falei da explicação da tradução dela? Está mal de cabeça baixa. Linguagem de hoje, lá fala tatuagem, está bem claro. Porém, essa tradução é nova. Essa tradução ela é feita para nós termos entendimento com mais facilidade. E ela é boa. Só que assim, você vai ver, você não vai encontrar outra tradução essa palavra tatuagem. Então, alguns teólogos, alguns estudiosos, eles não aprovam muito a tradução do de hoje. É por conta dessas coisas. Só que era uma tradução boa, para entendimento, por exemplo. Agora a questão: pastor, o crente pode fazer tatuagem? É mais explicado. Primeiro, a Bíblia, ela proíbe a tatuagem. O único versículo que traz algo parecido com essa questão da tatuagem é esse aqui, não tem outro. Dentro da teologia, os teólogos, os estudiosos, eles entendem o quê? Que para você proibir hoje algo no Novo Testamento, no dia de hoje, nos nossos dias, tem que ter pelo menos 3 textos no Novo Testamento, confirmando algo que está no Velho. E no Novo Testamento você não vê muito assim, para proibir. Para você afirmar algo. Entendeu? Então o que acontece? Esse é o entendimento deles também. Não é que a Bíblia ela diz isso, mas eles chegaram a esse caso. E quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando de pessoas que muitas vezes eles entendem o aramaico, o hebraico, o grego, o latim, tudo isso. Então são pessoas que se aprofundaram para estudar. Então assim, não tem base bíblica hoje, por exemplo, no Novo Testamento, proibição de tatuagem. Porém é o seguinte, como é que eu vejo isso? Eu entendo que um cristão, ele não deve fazer tatuagem. É pecado? Eu não vou dizer que é pecado. Pode se tornar pecado quando der, por exemplo, falou ali. Se no ministério existem regras, deve-se obedecer às regras que aquele ministério ali direciona. Então quando você ultrapassa isso, você está em pecado, você comete pecado. Às vezes não é nem a questão lá, mas a desobediência, a rebeldia. Passando uma situação igual a da minha família, que eu Santana agora. A minha prima falou que ela tem vontade de fazer uma tatuagem. Tem o que vontade? De fazer Nada uma contra hoje, legal por isso. fazer uma tatuagem, ela falou, mas já me explicou por que Vai fazer o quê? Eu não tinha a nossa bíblica na hora, mas eu encontrei. Isso está a resposta que estava no meu coração. Eu falei, eu entendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E tudo que deveria o nosso corpo e sequelar ele, não esteja da forma que Deus criou, que formou a gente está indo contra a vontade de Deus, porque é templo do Espírito Santo. Então, a tatuagem, você está rabiscando ali o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, foi uma explicação que eu encontrei, mas eu fiquei igual Débora, sem ter um embasamento para isso. Mas Deus tocou no meu coração depois que eu fiz a minha tatuagem que eu tenho, mesmo antes de ser cristã, de que nunca mais eu faria. Então, tem coisas que eu entendo que o Espírito Santo ele vai falar, que para uns não é pecado, mas Deus cobrou de mim, de que para mim, eu não devo fazer aquilo. Por exemplo, a irmã contou o testemunho de fazer unhas de gel, né? O Espírito Santo falou, isso não é para você. Amém. Mas não é pecado fazer unhas de gel. Então, amém. Olha só um momento, senhora. Sobre essa questão que você falou, a Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? A Bíblia também diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É vontade de Cristo, é vontade de Deus que eu faça a parte de mim? Não. Então, isso é vontade de quem? Vontade nossa. É vontade nossa. Quando nós fazemos tatuagem, a gente fica parecendo mais com quem? Com o povo santo ou o povo separado, o povo mundano? Então, a gente tem que observar isso. Tem coisas que não precisa dizer é pecado. É questão de que nós temos que ser diferentes. Diferente, só isso. Então tá aí. Agora, por exemplo, aí alguém pode trazer, muitas vezes, pastor, mas se for assim, é vontade, já que nosso corpo é templo do Espírito Santo, não viu mais eu Cristo vive em mim, a vontade de comer é minha ou é de Deus?
Entendeu? Tem gente que é uma bênção, aí traz cada loucura. Então assim, mas Deus fez vamos dizer, os animais e falou comer, né? Tudo que se há na. Então assim, tem perguntas que é doideira, espera um momento. Eu tive um dia, passei um dia no culto da tarde, no ministério, e lá quando eu me ajoelhei, quando eu me levantei e sentei, o pastor estava em cima do culto, e aquele homem não tirava os olhos de mim o tempo todo no culto, eu tenho que desconcertar. Aí no final, aí ele pegou a palavra e ele falou justamente isso. Ele falou assim, olha, tudo tem consequência. Ele falou, você está vendo? Eu tenho um corpo todo tatuado do meu pescoço para baixo. Tatuagem de todas as espécies. Ele falou, isso aqui ó, foi as marcas que Satanás deixou na minha pele. E a vergonha que o Espírito Santo hoje me faz cobrir. Ele falou, eu sou um homem que eu não ando de camiseta, eu ando de camisa o tempo todo. E dentro da minha casa, se eu estiver sozinha, eu posso ficar sem camisa, eu estou sozinha. Mas se tiver uma visita, eu estou de camisa. Ele falou, sabe por quê? Porque Deus me faz eu me envergonhar daquilo que eu fiz lá na minha mocidade. Daquilo que Satanás usou para que hoje eu tivesse vergonha. Então, ele falou assim, você imagina que eu sou um pastor, chegar aqui, você chegar e me encontrar, ele todo tatuado com a caveirona nas costas, com uma carta, um esqueleto, uma cobra, ele falou outras coisas, né? E o que é que você vai imaginar? Então eu não posso escandalizar, ele ainda falou assim, eu não posso escandalizar, porque o próprio Espírito Santo não me permite mostrar meu corpo hoje, ele falou. Então a gente tira por aí. Eu falei para meus filhos, se todos tiverem vontade de fazer tatuagem, por exemplo, enquanto estiver sob o meu domínio, não. Amém. Depois estiver maior, e hoje eles falam assim, mãe, a senhora acertou, porque hoje eu não tenho coragem de fazer uma tatuagem no meu corpo, tá vendo? Então é isso aí. Glória a Deus. Sim, missionária Araceli. É referente ao mesmo assunto, sem tirar que a tatuagem tem algumas que é ponto de contato com o próprio inimigo entrar. Não, sim, eu ia até entrar nisso aí. É questão. Eu já orei pessoas e eu já vi também homem de Deus orando. E você orar pela pessoa que está tatuada e não acontecer nada. Não acontecer nada. É o que eu falo. Às vezes a gente faz oração de petição aqui, em nome de Jesus, saca de monte, não sei o quê. Existe também diferença, então, questão de oração. Sai e manifesta. Sei que você está aí, estava diferente. Sai, nem sempre vai manifestar. Mas manifesta, se tiver, normalmente vai manifestar. Então tem isso também. Então acontece. Já vi o homem de Deus orando por pessoa, ele ia usar também essa área de revelação, por sinais. Ele colocar a mão na pessoa tatuada, não acontecer nada. Ele falou, quer ver ó, o que vai acontecer? Ele pegou a mão, eu não lembro agora se foi da mulher ou foi do rapaz. Aí pegou a mão e colocou em cima da tatuagem. Quando colocou, manifestou na hora. O problema não era a pessoa que foi, que colocou a mão, é a pessoa que está tatuada, ou seja, havia uma ação espiritual por trás da tatuagem. Entende? Só que assim, como é que eu vejo também essa questão da tatuagem? Existe diferença de você desenhar uma caveira e desenhar o seu nome. Eu vejo que existe um peso espiritual. Você desenhar uma caveira e desenhar um nome. E você desenhar uma serpente e você desenhar um nome. Mas eu entendo que o cristão ele não pode desenhar nada. Depois que ele entregou a vida a Cristo, ele não deve desenhar mais nada. Eu também penso assim. Eu, por exemplo, eu tenho tatuagem, mas eu não Nunca faço. tive nem quero. Quando eu era vinculada, eu fiz um versículo de Jesus, um versículo não. Toma isso. Mesmo vinculada, ela estava assim. Só eu não entendi, foi? Eu era vinculada, quando eu era do curso, Não, eu você fiz entende. uma tatuagem, né? Jesus era do versículo não. Ah, sim, entendi. Esse capítulo, versículo, é forte. Pastor, quando eu me converti logo, foi um mês antes. Eu fiquei tipo assim, me culpando mais de ano. Quando fui baptizada do Espírito Santo, lá com Deus, eu tenho a letra do meu pai e da minha mãe, da minha sogra tem o nome de Yasmin, do pai dela. Fiz um mês antes de eu me converter. E fui para a Vitória, fiquei lá só perguntando a Deus o que eu fiz aquilo. Eu chorava o tempo todo falando com Deus. Aí Deus levantou um homem pregando e
arrepender se eu voltar a falar comigo. Eu te perdoei há muito tempo, porque você era inocente. A partir de hoje não faça mais. Aí eu entendi que Deus, de lá pra cá, eu tirei aquele peso da minha sogra, mas fiquei mais de ano me culpando porque eu fiz isso, entendeu? Porque eu fiquei dentro da palavra, Deus estava me cobrando justamente as irmãs já falaram, né? Bom, então vamos lá, né? É questão de tatuagem, deu para entender aí? Amém. Pastor, eu já me deparei com isso, entendeu? Mas a questão da tatuagem. Quando eu peguei e falei com ela que era melhor perguntar para o senhor. Essa é a questão desse versículo. Eu tenho um versículo, tenho um livro lá em casa, de Levítico, da Academia de Pregadores, e naquele livro lá, ele traz a explicação, tanto do original e no nosso aqui, do português normal. E na explicação que ele traz lá, ele disse que o livro de Levítico, e especialmente aquele capítulo ali que trata da lei, foi Deus deu a Moisés sentido para Moisés educar o povo, até porque o povo era escravo, não tinha modos, não tinha hábitos, muito menos costumes, entendeu? Aí tu parte desse princípio aí, eu não chego a falar isso para Deus, entendeu? Mas no livro lá em casa que eu tinha, falava isso, trazer esse clareamento, que o livro de Levítico, Deus deu a Moisés para Moisés educar o povo, ensinar o povo a caminhar uma vida nova. Isso, entendeu? Assim, tanto se fala muito sobre as leis ali, né? Isso. Aí, tipo assim, partindo desse princípio aí, tem pessoas que já usaram contra mim, tipo assim, algo, esse versículo que eu vou ler aqui agora, de Apocalipse 19:16, que fala bem assim: e na sua veste, na sua coxa, tinha escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí tem os engraçadinhos que falam bem assim: mas Jesus tem uma tatuagem na coxa. Aí fala o quê? Jesus tem uma tatuagem na coxa, porque pode ser versículo. Não, você entende? Tipo assim, eu já me deparei com situação dessa, eu falei, meu Deus, e agora? Não, acontece. A gente, quando a pessoa quer confundir você, quer, tipo assim, colocar você na parede, ele busca de tudo que você imaginar, ele vai achar pra falar isso pra mim, entendeu? Tipo assim, eu rebati com 1 Coríntios 6:12, que fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, todas me são lícitas, mas eu não me deixaria contaminar por nenhuma delas. Ou seja, tipo assim, tudo, o mundo tá aí, as coisas estão aí, mas o cara tá aí, eu não posso fazer aquilo. Você entende? Então, tipo assim, tem sempre esse tipo de gente que vem com essas perguntas, assim, sabe? Tentar oprimir o cristão de uma certa forma. E tá sobre a coxa. Né? Isso, ele usou essa questão da coxa aí. Ô pastor, mas tem pessoas que falam essas coisas pra gente vai popular, mas tá tudo demoniado. Sabe o que eu vou fazer a partir de hoje? Bora lá no meu ministério, que eu passo a noite e vai ver esses campos aí fazendo. Eu digo a gente que usa a questão de que a igreja ela não tem pastora, né? Esses dias eu só faltei bater o nome na base, e ele falou isso. Só que eu falei assim, se Deus criou o mundo e fez Adão, ele deu a mulher como ajudadora. Por que a mulher ela não pode ajudar o homem a liderar o homem? E Débora, Uma base com a igreja, a pastora. Vocês fizeram essa pergunta? Eu ia fazer ela, mas eu não escrevi não. ô pastor, Vai responder. mas tem tanta base bíblica Vou nessa responder as pergunta. perguntas aqui, ó. Aí tem tanta base bíblica pra essa pergunta que eu ia ter resposta. Foi como até a pastora uma vez que ela pregou, ela já falou aqui sobre isso. E se você for para analisar na Bíblia, a mulher de Moisés, e por ela era pastora. Eu também acho isso. Ela era pastora. Só que tem gente que gosta de contrariar mesmo. Vamos lá, né? Então depois eu vou colocar aqui. Em cima dessa pergunta aí tem uma. Quem é que tem letra bonita aí? Eu conheço É Jair. A minha não é não. Tem Ela está dizendo, né? Está entendendo, não. Ela tem, pessoal. Escreve aí pra mim. Foi o meu sonho. Eu acabei de responder ali. Só uma só que não é pra colocar, porque já foi respondida. A que foi respondida aí você vai ver. Agora, escrever as que não foram respondidas. Isso. Como ser obediente a Deus? É só obedecer. Ok? Como ser obediente a Deus? Só obedecer. Assim, o que ele fala dentro da palavra? Nas pregações. Não adulterarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. Quando a gente não faz essas coisas, a gente está obedecendo a Deus. Entendeu? Isso aqui é uma pergunta bem simples mesmo, simples. Então, obedecer a Deus é apenas seguir o que a palavra dele está falando. Quando ele usa um pregador, e aí nós precisamos conhecer a palavra também, porque tem pregadores que podem trazer coisas que não nada a ver com o que Deus está dizendo. Colocaram um vídeo lá no grupo. Baiana.
que a mulher teve um sonho, né? Teve um sonho que tinha uma escada muito grande, de repente a água vinha brotando, vinha brotando de baixo e era só crente. E disse que aquelas mulheres pegavam as crianças e tinha uma escada grande para poder você subir. E aí a pessoa ia subindo, e uma voz dizia assim: você só vai conseguir se você ler a Bíblia. Quem o cristão que não lê a Bíblia não vai conseguir enxergar os degraus que estão por baixo da água. E aí quando ia aquelas mães caíam com aquelas crianças e a mulher ficou desesperada com aquele sonho. Então está dizendo assim: continue, que é a palavra que vai te levar, né, no caminho certo, ou seja, os degraus para se mostrar. Sem conhecimento vai ficar difícil. É isso aí. Acho que foi sim. Tentou? Trouxe não. Você viu, pastor, como é que a gente fica quando a gente está aqui? A gente também assim, pastor. Aí no caso, nas quintas e nas quintas e nas terças que vocês sofrem. Domingo não. Domingo vocês vão de terno, de coisa. Hoje é meus 11 anos. Quinta-feira só falta em casa da parede. É sério, uma bigodinha ali, depois volta a Porque Deus escolheu o Filho dele para pagar pelos nossos pecados. Aqui traz uma resposta bem simples disso aqui. Porque Deus escolheu o Filho dele para pagar pelos nossos pecados. Ó, primeiro que Deus ele é onisciente. Ele é o quê? Onisciente. Ou seja, ele conhece passado, presente e futuro. Deus conhece tudo. Então, primeiro que Deus já tinha dentro da tua palavra, dito que, por exemplo, nasceria da mulher uma semente, bem, que ali se está se referindo a Cristo, que ele viria, pisaria na cabeça da serpente, e por aí vai. Jesus, ele é o Cordeiro Santo, que iria tirar o pecado do mundo, está tirando até hoje, né? O que acontece? Porque Deus escolheu o Filho dele para pagar pelos nossos pecados. Além dele já ter preparado isso desde a fundação do mundo, foi por conta da onipresença dele, é ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Pela onipresença dele, sim ou não? Então, olha só. Vai ser trollagem. Pergunta demais, assim. Não é pela onipresença, é pela onisciência. A onipresença é estar presente, né? E ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Só ele tem esse poder. Então, quando você fala de onisciência, como eu falei antes, no início, é porque ele conhece todas as coisas, ele conhece o futuro. Então, nada foge do controle de Deus. Ninguém vai pegar Deus de surpresa. Então, já havia a promessa que ele enviaria, né, seu filho, Jesus Cristo. Qual foi o ser humano além de Cristo que foi perfeito nessa terra? Não tem ninguém. E para trazer a salvação ao povo, tinha que ser alguém que, como Jesus, foi tentado em tudo, em momento algum, pecou. Então, porque Deus escolheu o Filho dele para pagar pelos nossos pecados? Eu entendo que foi por esse motivo. Abraão não conseguiu, Davi não conseguiu, Daniel, ninguém, nenhum deles, o mais santo que fosse. Só Jesus Cristo. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas em momento algum ele pecou. Ele foi crucificado, tem uma promessa. Aquela promessa lá de Isaías, por exemplo, capítulo 6, versículo 8. Eu falo diretamente aos ministros nessa mensagem. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você entende, por mais que é o livro de Isaías, você entende que é Isaías, o entendimento aqui é que é Jesus Cristo dizendo isso. Isaías 6, versículo 8. Essa referência é a Cristo. Versículo 6, capítulo 6, versículo 8. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? Cada tradução de algo diferente, que eu gaguejei. Quem irei eu enviar? E quem há de ir, virá por nós. Então disse eu: aqui estou, eu envio.
tradução diz assim, envia-me a mim, que a tradução está dizendo, aqui estou eu, envia-me. Então se entende que essa referência em si é de Cristo, aqui por mais que seja o profeta falando, essa referência ela traz o entendimento de Cristo, dizendo sobre essa questão de envia-me a mim. Então, o único perfeito que poderia realmente salvar a humanidade era Cristo. A Bíblia fala sobre dois Adão, o velho Adão e o novo Adão. O velho Adão, que a gente traz dentro da mensagem missionária, é da questão do velho Adão, que no paraíso ele foi derrotado, pecou, mas Jesus no deserto ele venceu. Então, uma pergunta simples. Amém. Isso aqui é uma pergunta que eu preciso de tempo para explicar para vocês. Porque Cristo pregou os espíritos em prisão, sendo que depois da morte segue o juízo. Interessante essa pergunta. 1 Pedro 3, 18, Hebreus 9, 27. Mas está falando para vocês aqui. Amém. É uma pergunta muito interessante. Só que eu vou resumir já aqui. Depois eu respondo a vocês dentro dos textos, no culto. Mas essa pregação não é essa que a gente faz aqui, ó, no altar ou na rua evangelizando, não. A pregação que se entende que é Jesus dizendo, eu venci. Entendeu? Vou mostrar que ele venceu. Não serve ao Senhor se alguém morrer sem confessar. Não serve ao Senhor se alguém morrer sem confessar. Como fica a promessa? Atos 16, 31. A promessa de Deus é: se crer, será salvo. Tu e a tua casa. E minha casa ainda. Amém. Não serve ao Senhor. Se alguém morrer sem confessar, como fica a promessa de minha vida? Então, olha só, é boa pergunta. Vou trazer algo para vocês. Nós trabalhamos a fé em Atos 16, 31. Está lá o quê? O carcereiro ele pergunta, né? Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo em seguida diz o quê? Se creres, olha o se, será salvo tu e a tua casa. Primeiro que não sei se vocês têm observado a minha administração quando eu cito essa palavra, até se ela ontem. Eu falei, eu creio nisso. Então você precisa acreditar. Só que em si o texto, ele não está dizendo que é uma promessa. Está dando direção. Está dando direção. Está dando a direção. Para cá. O texto. A promessa de Deus é: se crer, será salvo na tua casa. Olha só. Não vai ficar feio isso aí. Não importa. Estou gravando. Vira para cá. Já virei. Não precisa nada. Dá para pegar aí. Já virou já, você olhar. Olha só. Então deixa eu ler o texto, porque vai ter. Atos 16, 31. Isso aqui, irmão, vai ficar até bom, sabe por quê? Olha só. É o que eu falo. Principalmente pregações que traz muito o nosso, alimenta o nosso ego, que nos faz sentir um ânimo, aquela coisa. A gente precisa ser muito fiel às nossas ministrações. Vou dar um exemplo aqui, Atos 2. Fala lá que eles ficaram quase todos os dias ali, quem lembra? Quanto que eles ficaram? 10 dias reunidos, esperando a promessa. A promessa era desceu do Espírito Santo. Desceu. Todos foram cheios. Amém, está bem. Todos foram cheios. Estou terminando também já. 5 minutos. Vou responder só essa pessoa. E as outras ficam para a próxima. Todos foram cheios.
Mas a gente às vezes fica assim, irmãos, que todos foram cheios, que todos vão ser cheios nessa noite. Mas nessa noite tem visitantes. Nessa noite tem pessoas que estão voltando dos pés de Cristo. Aí Atos 2, eles ficaram 10 dias. Atos 2, eles já estavam em Cristo. Então não tem como todo mundo ser cheio. Só vai ser cheio quem realmente está na posição. Quem está ali crendo, quem está esperando a promessa. Se a gente for observar o contexto, o que a gente precisa ser? A gente precisa ser sincero na mensagem. Nem todo mundo vai ser cheio, nem todo mundo vai receber. Quem entendeu isso aqui? Amém. Mas eu volto para Atos 16 aqui da pergunta. Atos 16, 31. Cadê? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha só. Essa promessa aqui é forte. Essa promessa foi para o carcereiro. Vamos dizer que, porque assim, eu não posso trazer aquilo que o texto não diz. Vamos dizer então, que o Espírito Santo revelou para Paulo e Silas que a casa deles seria salva. Não quer dizer que Deus está revelando para a gente que a casa de todo mundo vai ser salva. Mas o que acontece? A gente precisa acreditar nisso, independente. Eu uso minha fé dessa forma. Se como foi com ele também, eu creio. Mas assim, lá na minha mente eu sei que infelizmente nem todos serão salvos. Vocês conseguem compreender isso aqui? Nem todos serão salvos. Só que tem outra coisa. Eu acredito muito que muitas pessoas serão salvas no seu último suspiro. Ok? Não é porque você acha que isso aqui é uma promessa para mim ou para a tua vida que vai se vestir diferente, vai carregar a Bíblia, vai para a igreja. Não. Tem muitas pessoas que no ato da morte ela vai receber a salvação. Então, de alguma forma, a promessa cumpriu, foi salvo. A Bíblia fala que sobre sermos sacerdotes, reis e sacerdotes. E alguns entendem que lá no céu nós não iremos ficar de alguma forma a gente vai servir a Deus. Entende? A gente vai entrar em muita coisa sobre as questões do céu. Mas, sim. Eu tenho dois contextos. Na minha vida, eu creio que a minha casa, porque Deus disse um dia para mim. Eu passei 9 horas orando no relógio de oração, não sentia ninguém dentro da igreja, só foi eu, todos foram embora na época do pastor Marcos. Eu fiquei 9 horas em cima do culto chorando para Deus, e falava para Deus assim: Senhor, eu creio na tua promessa na minha vida, eu não creio em outra coisa, eu não te peço ouro nem prata, eu não peço mesmo, mas eu te peço a salvação da minha família. E Deus respondeu para mim que será a minha promessa dele na minha vida, que eu e a minha família. Só que dentro também no ministério, Deus falou para a missionária Núbia, que era mulher de oração também. A mãe dela tinha Jeová. Falou: filha minha, sua mãe não me quer. Não sou eu que a quero, ela não me quer. Sua mãe não vai se salvar, porque ela não me quer. Eu já fiz de tudo para que ela me quisesse e ela não me quer. Isso. Aí falou para ela assim: filha, nem todos da casa serão salvos. Muitos irão se perder pelos caminhos. Então, nós temos os dois. Eu, que independente que os meus filhos não servem mais aos olhos que eu vejo, que estão todo mundo na obra, deu a promessa de Deus que ele não mente, ele faz. E ela ora e chora pela mãe dela, que não quer Deus, porque não acredita no Espírito Santo e não acredita em Jesus Cristo, ela falou. Que só Jeová. Então ela abriu mão para a salvação. Mas então, o que acontece? Enquanto uma pessoa tem vida, a gente tem que orar. Entendeu? Nós vamos orar, acreditar, a fé. Só que assim, tem coisa, gente, que não cabe a gente, é Deus. Então tem pessoas que infelizmente ela vai morrer e não vai confessar Jesus salvador da vida dela. Tem aquela questão, né, pastor? Que Abraão lá no Hades ali falou pro jovem rico. Ele tem os profetas, sim, eles creem lá. Tipo assim, tem pessoa, por exemplo, na minha casa. Sou pregador, sou missionário, estou na casa do Senhor. Mas infelizmente vai ter gente que eu vou ganhar. Sim.
mas tem o irmão lá de Coroa Vermelha, meus parentes são de lá, entendeu? Então tem essa lógica também, entendeu? Então assim, continua alimentando-se na sua vida. Eu, minha casa é meu novo Senhor. Continua profetizando, continua acreditando. Mas assim, vai ter casos que tem pessoas, infelizmente, da mesma da sua família, que não vai ser salvo. E aí aquilo que eu trouxe. Para aquele caso especial ali, é como eu entendo, seria uma revelação do Espírito Santo, através de Paulo e Silas, que a família dele seja alcançada. Entendeu? E aí vem aquela questão, tem pessoas que não vão receber a salvação em vida, no sentido de poder viver dias, mas se receber a salvação no último suspiro. Muita gente recebe salvação assim, muita gente. Infelizmente, desobedece, rebelde, não ouve os pais, não ouve o conselho, não quer mesmo o pastor, o pregador, tem raiva do crente, mas no último suspiro, alguém faz uma coisa e se arrepende. E Jesus salva. A minha irmã aconteceu isso, né? Ela faleceu, né? Ela aceitou Jesus naquele último momento, no hospital. No momento que eu estava com ela, ela ficou nos seus braços. E aí eu fiz o apelo para ela. E aí ela aceitou. Aí eu pedi perdão, todas as coisas, pedi perdão, né? Para poder cuidar melhor dela e tudo. Eu falei, não. Você foi porque você está aí, porque depois não sabe nem te levar. Porque também estava chorando muito. Eu senti o arrependimento, né? Senti aquilo assim. Meu avô faleceu naquele momento. E ela tinha se afastado, não foi, né? Ela estava na igreja, né? Depois? Ela estava doente. Ela sempre tinha, mesmo de 18 anos, ela foi diagnosticada com lúpus. E daí para cá só foi doença. Mas eu creio que Deus levou ela assim. Salvo. Então, pastor, uma questão também que eu vejo as pessoas falando assim, essas que são católicas, eu já ouvi assim no nosso meio mesmo, pessoas dizer que quem é católico não vai ser salvo. Eu falei, gente, como não? Não fez a pergunta aqui, não? Não. Fez a pergunta Não, aqui? não fiz. Coloca aí a pergunta aí. Tá, mas eu vou falar porque eu não estou lembrando. E aí, eu já ouvi pessoas dizer isso, mas eu conheço pessoas católicas que elas são tão fervorosas, mas tão mesmo. Eu já participei assim, de discursos com pessoas católicas. Eu digo, a gente fala muito, né, que tá naquela coisa de ser ruim, mas eles usam outra palavra. E assim, pessoas dentro de outras casas, assim, né, ser perto mesmo, assim, acreditar que ali é Deus mesmo falando através daquela pessoa que é católica. Porque assim, eles também usam aquilo. Eu acho que o que eles estão falando ali é aqui pra gente também. Porque essas pessoas não seriam salvas. Né? Talvez porque você olha ali uma imagem, mas eu vejo muito mais simples, aquela coisa de imagem. Acredito mesmo que Deus faz com o tempo. Né? E assim, eu não considero para mim mesmo que os católicos não serão salvos. Eu vejo pessoas que andam muito mais conscientes, né, na presença de Deus do que nós que estamos dentro do Evangelho, né? E está ali pregando a palavra, falando. Então, acontecendo muitas coisas na sua vida. E essas pessoas não se salvam, não é? Você tem pessoa na família que é católica, não tem? Tem. Pessoas Minha mãe é próximas? católica e é uma católica fervorosa. Ah, Mas eu não desacredito nisso. tem católico, fala língua estranha, que entrega a revelação. Depois a gente vai falar sobre isso. Isso aí Mas a vida da minha mãe, assim, é uma coisa assim, escandalosa. Deus faz morrer na vida dela, nada se falta na Lá vida tem dela. cura, lá tem libertação. Minha mãe é vai explicar próspera, tudo isso. minha mãe é assim, sabe? Minha mãe assim, eu vejo coisas dela que eu não vejo em mim. Eu não vejo em mim, eu vejo coisas na vida dela. Tem católico que é mais crente que certos crentes. Bem longe do longe de Deus. É mesmo? Tá. Vai ficar à vontade. Tira aqui pra mim. Já tinha levantado a mão, pastor. Já tinha levantado a mão. Desceu na mão. Próximo